Deus é minha testemunha, de que eu já preguei 2 pregações falando sobre o julgamento de Deus, a ira de Deus. Hoje, pelo estudo da manhã, nós pegamos um capítulo sobre a ira de Deus, o julgamento de Deus. Eu falei, Senhor, não. Hoje à noite eu quero pregar sobre a misericórdia de Deus. E então fui preparar a pregação. Então começaram a vir os versos sobre a misericórdia de Deus. E depois eu fui observar que cada um dos versos sobre a misericórdia de Deus estava num contexto da ira de Deus. Estava num contexto de pragas e de pestes. E eu falei, meu Deus, não tem como escapar. Eu me lembrei do texto que diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, pois é grande em misericórdia, o Senhor é grande em misericórdia. Mas quando fui ver na Bíblia, o verso anterior fala, quem pode resistir à ira do Senhor? Eu pensei sobre a palavra de Davi, onde ele disse, Senhor, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque Ele é grande em misericórdia. Fui ver o texto, o versículo anterior, Deus fala assim, você escolhe, eu tenho que punir o teu pecado, você escolhe se eu vou te colocar uma peste, se eu vou te colocar em guerra, nas mãos dos homens ou nas minhas mãos, você escolhe. E de maneira que cada um dos versos que eu escolhi, o primeiro verso que me veio foi exatamente isso, Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Mas quando fui olhar o capítulo inteiro é sobre a ira de Deus. Então a que conclusão eu cheguei? A misericórdia do Senhor se manifesta exatamente no meio da sua ira. E é isso que nós precisamos então aprender para compreendermos os tempos que nós estamos vivendo e encontrarmos forças e graça para atravessar esse tempo. O texto que nós lemos diz que o Senhor é tardio em irar-se. Comentávamos sobre isso hoje de manhã. Muitos confundem essa longanimidade de Deus. Diz ali que Deus é paciente, Ele tarda para irar-se. E muitos confundem isso achando que Deus não está vendo, que Deus não está enxergando os caminhos em que o mundo está indo, os caminhos em que a igreja está indo. E muitos com isso acabam pensando como se pensava no tempo de Jeremias. Deus não está vendo, Deus não sabe do que está acontecendo aqui. Podemos continuar no nosso caminho. Mas o texto de Naum nos diz claramente, Deus é tardio em irar-se, não que Ele não se ira. O apóstolo Paulo disse, dos céus é revelada a ira de Deus, ele fala de uma maneira como ato contínuo, portanto ele não está falando de uma ira futura num julgamento final, mas ele está dizendo que a ação de Deus é de normalmente ele agir com intervenções da sua ira sobre a terra. E o profeta Naum, ele diz exatamente a mesma coisa, o Senhor tarda em irar-se, mas Ele é grande em poder, portanto não confunda as coisas, só porque Deus tarda para irar-se, mas você deve lembrar-se que Ele é enorme em poder. O dia que Ele irar-se, e a ira de Deus não significa um acesso de descontrole emocional, a ira de Deus simplesmente significa uma resposta pensada, calculada de Deus à ação humana, a ação principalmente pecaminosa. A ira de Deus é uma ação onde Deus desejou, planejou intervir em resposta ao pecado, em resposta ao erro dos seres humanos. E Deus não vai deixar para fazer isso somente no juízo final, onde Ele irá condenar aqueles que não quiseram obedecer ao Senhor, a condenação eterna. Na verdade, o que a Bíblia nos mostra é que Deus sempre visita a terra com a sua ira. A questão é que a igreja do Senhor Jesus, aqueles que entraram numa aliança com o Senhor, eles não são mais filhos da ira, é isso que a Bíblia nos diz, nós agora somos filhos do amor, nós somos filhos da misericórdia, mas o mundo continua sendo filhos da ira. Isso significa que são pessoas que a ira de Deus é pertinente. Não o povo do Senhor ele pode contar com a graça de Deus, com a sua misericórdia, com o seu favor, até mesmo porque esse favor é baseado em graça, ele não é favor por mérito nosso, ele é favor por mérito de Jesus Cristo.
Mas nós não devemos confundir as coisas. É aqui que está o grande erro da teologia da hipergraça, onde muitos acreditam que porque estamos vivendo no tempo da graça, estamos vivendo debaixo da nova aliança, Deus não se ira mais, Deus não traria maldições ou punições. Então os que defendem essa teologia, no momento desse eles estão dizendo, não, o que está acontecendo é algo natural, não tem nada a ver com a intervenção de Deus. Mas a palavra de Deus diz que tem sim, porque Jesus disse que para o final dos tempos, um dos sinais seria exatamente pestes, fomes e coisas espantosas. Portanto, nós sabemos que o que nós estamos vivendo, essa pandemia, claramente se classifica nesses elementos, se classifica nesses sinais que Jesus determinou para nós como sinais da sua vinda. Depois de deixar um alerta já no início do capítulo, dizendo o Senhor tarda para irar-se, mas ele ira-se, e quando ele irar-se, lembre-se que ele tem enorme poder. O poder de destruição de Deus, o poder de ação de Deus é espantoso. Por isso a Bíblia usa termos para Deus que nós não costumamos usar como cristãos, mas a Bíblia usa. Nós não costumamos usar nos nossos louvores, mas a Bíblia usa. A Bíblia, por exemplo, se refere a Deus como Deus terrível. A Bíblia se refere a Deus como um Deus em que é horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo, de um Deus com tamanho poder em sua ira. É melhor estarmos nas suas mãos, diante das suas graças, diante do seu amor, mas não diante da sua ira, porque ele é extremamente poderoso. Quando ele vem com a sua ira é de nos deixar estarrecidos. Depois de colocar este alerta e dizer, Deus, ele pode tardar para irar-se, mas quando ele irar-se, ele agirá com enorme poder, e ele não terá o culpado por inocente, ou seja, ninguém escapará. No livro de Jeremias, nós temos um paralelo com aquilo que nós estamos vivendo hoje, e uma coisa curiosa nas profecias de Jeremias é que Deus chega para ele e diz, olha Jeremias, eu estou para fazer algo tremendo no meio desse povo, que as pessoas ficarão espantadas. E ele diz que Deus traria então a guerra no meio daquele povo, e ele diz que aquele povo iria enfrentar a espada, iria enfrentar a fome por causa do cerco que Nabucodonosor iria fazer com o seu exército em torno das muralhas de Jerusalém, e esse cerco durou cerca de 2 anos, o que gerou uma enorme fome dentro daquelas muralhas. As pessoas morriam, caíam, crianças morriam, havia uma fome, havia até mesmo canibalismo sendo praticado ali dentro dos muros de Jerusalém, tamanho o desespero em que eles se encontravam. E Deus disse para Jeremias, eu vou fazer isso, eu vou trazer confusão, guerra, eu vou trazer fome e eu vou trazer cativeiro, muitos serão levados para o cativeiro da Babilônia. Mas o que eu quero chamar a atenção é o que Deus disse no meio daquilo. Imagine uma guerra, imagine uma situação de catástrofe absoluta, total. E Deus disse assim para Jeremias, mas eu tenho controle, porque aquele que é para a guerra, aquele que é para a morte, será morto, aquele que é para o cativeiro será levado para o cativeiro, e aquele que é para a liberdade será liberto. Deus estava dizendo que no meio daquela confusão toda, ele sabia exatamente quem haveria de morrer, ele sabia quem exatamente haveria de ficar livre, e ele sabia quem exatamente haveria de ser levado cativo. Morreram muitas pessoas, mas houve também muitas pessoas que sobreviveram. Muitos dos que sobreviveram foram levados cativos, mas alguns poucos não foram levados cativos, não foram mortos na guerra, e entre eles está justamente o profeta Jeremias. Jeremias é um desses que não foi escolhido nem para a morte, nem para o cativeiro, mas para a liberdade. Portanto, nós vemos como Deus age no meio disso tudo. Quando o profeta Naum diz, Deus é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado ele não terá por inocente, ele está dizendo exatamente isso. No meio da confusão, no meio da pandemia, no meio do que seja o que for, Deus sabe exatamente o destino, o que ele pretende fazer com cada pessoa.
Ele não trata todo mundo como se fosse uma massa uniforme. Deus conhece a vida de cada um e Ele vai tratar, retribuir conforme a situação de cada um e conforme os seus propósitos para cada vida. Portanto, você pode já ter nisso consolação, já nisso você pode ver a misericórdia de Deus. Que não significa que porque uma outra pessoa, o seu vizinho adoeceu, o seu parente adoeceu, necessariamente você irá adoecer. Não significa que porque o seu amigo que adoeceu veio a falecer, que necessariamente porque você adoeceu, você irá falecer. Portanto, Deus não trata todos de maneira uniformes. A Bíblia não se refere a nós como seus tijolos na qual Ele vai edificando o reino de Deus, mas diz que nós somos suas pedras nas quais Ele vai edificando o reino de Deus. Não existe uma pedra igual a outra. Cada pedra tem a sua distinção. Deus não nos trata mesmo no meio de uma confusão, de um pânico como este causado pela pandemia, Deus sabe exatamente como lidar com cada um. Mas então, depois dele trazer esse alerta e dizer, o Senhor tarda-se em irar-se, mas Ele irá irar-se, mas quando irar-se, Ele vai irar-se com grande poder, e ao culpado Ele não terá por inocente. Então vem a boa notícia, e diz, o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta, no meio da tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. No meio da tempestade, Deus tem o seu caminho, Deus tem a maneira dele atravessar no meio da tempestade mais absurda, mais louca, no meio de um furacão, no meio de todos os distúrbios, no meio de toda a confusão. Deus tem o seu caminho no meio daquilo, e a gente vai ver um pouco mais adiante o que isso significa de esperança para mim e para você. Em Eclesiastes 7:2, a Bíblia diz que mais vale ir a uma casa em luto, onde há velório, do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Olha só o que a Bíblia nos diz. Às vezes não, quase sempre Deus age diferentemente do que nós pensamos. Ele diz, os meus pensamentos são tão mais altos do que os teus, como os céus são mais altos do que a terra. Então, quando normalmente você diz, eu não entendo Deus, eu digo, bem-vindo ao clube, porque é exatamente assim que funciona. Nós não entendemos a ação de Deus, porque Ele age por meios e por pensamentos que nós nunca imaginaríamos. Como disse o pastor Francis Chan, ele disse, se fosse eu para pensar no plano de redenção, eu nunca pensaria na cruz. Eu nunca pensaria na loucura da cruz, eu nunca pensaria na humilhação da cruz. Deus, na sua capacidade, Ele chegou à conclusão de que a cruz seria o método correto. Portanto, Deus, Ele vê de maneira diferente de nós. Nós preferimos a festa, nós preferimos a prosperidade, nós preferimos a abundância, nós preferimos a saúde, nós preferimos o tempo da abundância e da prosperidade. Mas Deus está dizendo, do ponto de vista da salvação, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do destino eterno da humanidade, mais vale ir à casa onde existe luto do que ir à casa onde tem festa. Porque na casa onde tem festa, nós nos esqueceremos da mais absoluta verdade, da mais absoluta certeza sobre a vida humana. Alguém já disse que a maior certeza da vida humana é a morte. Só que nós nos esquecemos diariamente, nós nos esquecemos a maior parte do tempo dessa enorme, mais concreta certeza da existência humana, de que a morte virá e virá para todos. Pode vir mais cedo para uns, mais tarde para outros, mas ela virá com 100% de certeza para todos. Por isso, a palavra de Deus, ela nos mostra como Deus vai num caminho oposto. Ele diz, às vezes é melhor você ir na casa onde tem o velório, porque ali no velório você lembra que o destino, daquele caixão que você está vendo à sua frente, aquele é o teu destino, o destino daquele que está do seu lado, o destino de todos que estão naquela sala, o destino de toda a humanidade. E isso nos deve fazer refletir.
de que a vida não é apenas pensar nesses 30, 60, 100 anos que alguém possa viver nesta face da terra, mas e daí? E daí? Vai passar, e então? E aí como é que fica? Se você é daqueles que acredita que a vida termina, não existe alma, não existe Deus, então o seu coração parando de bater, o seu cérebro dando morte cerebral, então acabou-se tudo. Olha, torça para que isso seja a mais absoluta verdade. Torça para que isso seja a mais absoluta verdade. Um ateu, certa vez, discutindo comigo, me perguntou por que eu ficava entrando nesses sites sobre ateus para discutir com eles. Ele me perguntou por que eu fazia aquilo. Eu disse, eu te respondo se você me responder primeiro a minha pergunta. Eu perguntei, o que vai acontecer se você estiver certo e eu estiver errado? E o que vai acontecer se eu estiver certo e você estiver errado? E ele foi o primeiro e único ateu em todos os debates que eu já tive que foi absolutamente sincero. Ele disse assim, se eu estiver certo, você estiver errado, você terá desperdiçado alguns prazeres desta vida, vai morrer, vai se extinguir exatamente como eu terei aproveitado a vida um pouquinho melhor que você. E ele disse, agora se você estiver certo e eu estiver errado, ele disse, eu estou frito. Eu estou frito. Porque ele disse, o que será se quando os meus olhos fecharem, eu descobrir que o ateísmo é uma mentira? É por isso que dizem que depois da morte extingue-se todos os ateus, né? Porque ali todos vão chegar à conclusão de que sim, havia um Deus, porém será tarde demais. Por isso o livro de Eclesiastes nos diz na sua sabedoria que é melhor nós pensarmos sobre a morte agora, é melhor pensarmos enquanto nós podemos, entender que poder pensar, poder passar por uma situação, por uma crise que nos amedronta, que nos tira o nosso chão, isso na verdade pode ser uma grande oportunidade, e não precisamos ver isso tudo só com desespero, ou como que tudo vai ir mal, não, nós podemos ver isso como um grande ato de misericórdia de Deus. Deus está nos dando uma grande oportunidade para refletirmos. O Salmo 90, o salmista disse, Senhor, ensina-nos então a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Ele está dizendo que a sabedoria para a vida, para verdadeiramente aproveitar a vida, ela vem exatamente quando o ser humano entende que ele precisa aprender a contar os seus dias. Ele precisa saber perceber cada etapa, cada fase que ele está passando. E muitas vezes nós não vemos isso acontecendo, nós vemos as pessoas, nós vemos adultos que querem agir como se fossem adolescentes, nós vemos idosos que querem eternizar a sua juventude, acham que o tratamento externo, estético, está mudando a realidade, mas não está mudando, o nosso relógio está continuando tic-tac, 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 nosso cronômetro continua a mostrar que o nosso tempo está acabando. Não importa quanta maquiagem você usa, não importa quantas cirurgias você faça, quantas vezes você estique a pele do seu rosto, não importa o quanto creme você usa, quanto exercício você faz, o tic-tac continua. Nós estamos numa contagem regressiva. Por isso a verdadeira sabedoria da vida é entender que o tempo está passando, é entender que não sou mais criança. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, pensava, agia como menino, agora que sou adulto, abandonei as coisas de menino e começo a pensar agora como homem, como adulto. Quando chegamos na idade mais avançada, quando chegamos na velhice, devemos agir como tal, as pessoas devem agir como pessoas que correspondem à sua idade, justamente para ter o que ensinar aos outros, para saber se posicionar em relação à vida e principalmente lembrar que os seus dias estão chegando ao fim, a um encontro com o Criador. Em 1 Crônicas, capítulo 21, 13, Davi foi chamado a atenção por um profeta que foi enviado a ele, porque ele havia cometido um grave pecado contra Deus, e Deus então através do profeta disse para Davi, eu vou te punir pelo teu pecado, é a ira de Deus, então
o profeta disse para ele: escolha, Deus está te dizendo, escolha, você quer 3 meses de guerra nas mãos dos homens, ou você quer 3 dias da minha ira sobre você? E a resposta de Davi foi: Senhor, é grande a minha angústia, mas eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor é grande em misericórdia. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens, porque os homens não terão misericórdia de mim. Olha só, é o tipo de coisa difícil, né? Se o gênio chegasse e perguntasse qual das duas coisas você é, um pouco complicado. 3 meses de guerra ou 3 dias nas mãos do Deus Todo-Poderoso? Ai, agora é complicado, hein? Porque a guerra eu ainda posso escapar, mas quem é que diz que eu posso escapar nas mãos do Deus Todo-Poderoso? Imagina o que Deus pode fazer. Mas ele lembrou-se de uma coisa, ele lembrou-se que embora a mensagem do profeta fosse uma mensagem sobre o juízo de Deus, o anúncio do juízo de Deus, dizer que Davi estava entrando agora dentro dos limites do julgamento de Deus sobre a sua vida. No meio do julgamento, ele clama pela misericórdia, ele lembra, sim, Deus é justo, Deus ira-se, mas Deus nunca deixa de ser misericordioso, Deus é amor, ele lembra-se disso, e ele se apega a essa verdade, e ele diz: Senhor, prefiro 3 dias nas tuas mãos, porque seja o que for que o Senhor tiver que fazer, eu sei que sairei vivo, eu sei que sairei melhorado, aperfeiçoado, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu já mencionei um ou 2 domingos atrás aqui, que Israel é a nação que mais sofreu. Você tem histórias de países que sofreram muito, povos, etnias que sofreram horrores, mas nenhum se compara à história de Israel. Israel é um povo milenar, é um povo que vem desde do Velho Testamento, desde cerca de 1500 antes de Cristo, e eles continuam com a sua etnia, continuam com a sua história, e portanto ao longo de 3.000 e poucos anos de história, nenhum povo jamais tem o histórico de sofrimento de Israel, dos judeus. Aonde quer que eles foram perseguidos, eles sofreram diversos massacres, eles sofreram nas mãos de Hitler, eles sofreram nas mãos de Stalin, eles sofreram nas mãos do catolicismo, eles sofreram aonde quer que eles foram, perseguições, mortes, massacres. Mas quando você pergunta ao povo judeu quem é o Deus deles, eles dizem: o nosso Deus é o Deus da misericórdia, o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, o único e verdadeiro Deus, um Deus de justiça, um Deus de misericórdia. Portanto, o que a Bíblia nos mostra é que a angústia e o sofrimento não são necessariamente motivos de desespero. Na verdade, é no momento da angústia e do sofrimento que as pessoas começam a descobrir algumas das verdades mais importantes das suas vidas. É no meio da angústia e do sofrimento que eles descobrem, por exemplo, que os deuses que eles confiam são deuses que têm braços, mas não têm poder para ajudar, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Eles descobrem que toda a sua dedicação à sua religião foi em vão, porque é no momento da angústia, é no momento do sofrimento que eles percebem que os seus deuses são feitos de barro. É no momento da angústia que eles se voltam e clamam para o único Deus verdadeiro, e eles descobrem que Ele tem ouvido para ouvir, que Ele tem o braço poderoso para agir, e que Ele, acima de tudo, é misericordioso para atender às nossas orações. É no momento da angústia e do sofrimento que as nossas certezas, os nossos fundamentos são abalados. Isso é importante. Porque há pessoas que eles se fundamentam em determinadas coisas, que eles acreditam que é sólido como rocha, mas é no momento da angústia e do sofrimento que eles descobrem que a base aonde eles sustentam as suas vidas, na verdade, é feito de areia movediça. De fato, nesse mesmo capítulo de Naum, no versículo 9, tem esse verso:
o Senhor acabará com tudo o que vocês planejaram. Uau! Olha o que Deus está disposto a fazer. Deus está disposto a intervir na sua vida para acabar com tudo aquilo que você planejou, com todas as tuas certezas, com todos os teus cálculos, com todos os teus fundamentos. Deus está disposto a intervir desta maneira, não porque Ele odeia, não porque Ele quer a sua destruição, mas porque Ele quer que você descubra que o fundamento que você está baseando a sua vida é errado, e Ele quer te trazer para o fundamento sólido da verdade dEle. Nós descobrimos no momento da angústia e do sofrimento a verdade daquilo que Tiago diz. E olha só como esta verdade de Tiago, dita há 2000 anos atrás, se aplica absolutamente perfeita em cada detalhe na situação que o mundo está vivendo debaixo dessa pandemia. Tiago diz assim: ei, você que diz, amanhã viajarei para tal cidade, lá negociarei e lucrarei. Vamos destrinchar isso aqui parte por parte. Ei, você que diz amanhã, que amanhã? Quem tem certeza de alguma coisa num momento como esse? Quem tem certeza que haverá um amanhã? Ei, você que diz amanhã viajarei, que viagem? Como nós já vimos na pregação do domingo passado, estamos vivendo um tempo semelhante ao do rei Asa, onde se diz naquele tempo era perigoso viajar, as fronteiras estão fechadas, você entrar num avião, periga você descer de lá contaminado. Que viagem, que amanhã viajarei para tal cidade, que tal cidade, se o sofrimento, o contágio se espalhou pelo mundo inteiro, que garantia você tem de que um lugar para o outro poderá melhorar? O que nós estamos vendo é exatamente isso. Nós temos visto pessoas ricas, algumas que nós conhecemos, algumas que nós trabalhamos, que têm dinheiro de sobra, mas eles estão constatando que todo o seu dinheiro não consegue trazer livramento. Porque o dinheiro não impede o contágio. Aliás, o dinheiro é até perigoso estar contagiado. O dinheiro não diz, olha, eu posso pegar um avião e ir para bem longe daqui. Para longe aonde? Se espalhou por todo o mundo. Para onde eu irei? Para onde eu irei? E na própria viagem, no próprio trajeto, eu posso estar me contaminando. Lá negociarei. Que negócios? Quando depois de uma pandemia como essa, os especialistas em economia já estão alertando, prepare-se, aperte os cintos, porque quando passar a onda do coronavírus, virá a onda da quebradeira, virá a onda dos desempregos. Alguns especialistas estão fazendo aí uma projeção de que somente nos Estados Unidos haverá uma perca de 25 milhões de empregos. 25 milhões de empregos somente neste país. Então irei para amanhã, que amanhã, viajarei, que viagem, para que cidade? E negociarei o quê? Se eu não sei o que é que vai estar vivo amanhã, eu não sei o que vai estar aberto amanhã, eu não sei em que será possível ter qualquer tipo de lucro. A verdade é que a angústia e o sofrimento, Deus usa para exatamente abalar o nosso chão, fazer com que a rocha que nós tínhamos certeza que tínhamos debaixo dos nossos pés seja vista apenas como uma areia movediça e comecemos a colocar os nossos olhos em Deus. Ele sim é a rocha eterna, Ele é a fundação perfeita, que não se abala, que pode enfrentar as tempestades, pode enfrentar o que for. Como o nosso Deus não se abala, aqueles que confiam nele também não serão abalados, não ficarão confundidos. Quando você olha para as Escrituras, você descobre que, por exemplo, a maior parte das intervenções de Deus com pragas, com intervenções sobrenaturais, elas não passaram de um enorme duelo de titã, não um duelo de titãs. Deixe-me explicar o que eu estou dizendo.
A expressão duelo de titãs se refere principalmente a uma alusão à mitologia grega, onde eles dizem que os deuses, os poderosos titãs se enfrentavam, era o duelo dos poderosos, dos deuses, e aquelas guerras eram extremamente poderosas. Não, quando nós vemos as pragas que a Bíblia descreve, Deus agindo, seja sobre o Egito, seja sobre o rei Acabe e Jezabel, seja nos nossos dias, nós vamos perceber que nada mais é do que um duelo de titã. É Deus esmagando os falsos deuses, é Deus esmagando as falsas convicções que nós temos e demonstrando que só Ele é digno de confiança, só Ele é o verdadeiro El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Para você ter uma ideia disso, as 10 pragas do Egito nada mais são do que Deus desafiando a um aos deuses do Egito. Por exemplo, a primeira praga foi quando as águas do Nilo se transformam em sangue, e depois das águas do Nilo, todas as águas do Egito. No que nós temos aqui, o confronto de Deus com os falsos deuses do Egito. Os egípcios consideravam o Nilo uma divindade. Eles achavam que o Nilo era um deus, que abastecia, que trazia fertilidade a todo aquele império. Quando Deus fere o Nilo, todo egípcio entendeu o recado. Eles estavam entendendo o Deus dos judeus, o Deus dos israelitas, é mais poderoso do que o Deus Nilo. O Deus Nilo perdeu a guerra para o Deus dos judeus. Depois nós temos a praga das rãs. A praga das rãs nada mais é do que o desafio de Deus à deusa Requete. Requete era uma deusa que tinha a cara de uma rã. Ela tinha o formato de uma rã. Quando Deus traz a praga das rãs, e aquelas rãs começam a invadir todos os locais, a invadir as casas, a dona de casa está ali cozinhando e de repente uma rã cai dentro da panela, o rei está lá tentando governar, o faraó está tentando governar, e rãs estão para tudo quanto é canto, estão subindo no seu trono, as pessoas começam a pegar nojo daquele animal. A Bíblia diz ainda que os animais morrem depois, e houve um fedor imenso, que trouxe provavelmente a pestilência seguinte das moscas, e aquele povo que antes adorava uma rã, a partir de agora disse: nunca mais quero saber dessa deusa Requete. Portanto, a deusa Requete caiu diante do poder de Deus. A peste que veio sobre o gado, as úlceras que vieram sobre o gado e os mataram, era o desafio de Deus ao deus Apis, que tinha uma cabeça de touro. A praga dos gafanhotos foi o desafio de Deus ao deus Shu, o deus do ar, e a deusa Sebeque, o deus dos insetos. Deus mostrou que esses deuses não eram deuses coisas nenhuma. Ele trouxe os gafanhotos e mandou os gafanhotos no momento em que ele quis. Não houve deuses do Egito que puderam confrontá-los. E finalmente nós temos a morte dos primogênitos. Embora a Bíblia diga que morreu primogênitos de cada família dos egípcios, inclusive dentre os animais, porém o objetivo final de Deus fica muito claro: era ferir o primogênito do faraó. Por quê? Porque o faraó era considerado uma divindade no Egito. Ele era o filho de Ra, ele era Deus em carne no meio dos egípcios. Quando Deus fere o primogênito, Deus estava ferindo o quê? Aquele que estava em primeiro lugar na linhagem de sucessão, ou seja, ele estava matando o próximo faraó. Ele estava mostrando: faraó não é Deus, coisa alguma. Portanto, o que nós temos nas pragas, na peste que veio sobre o Egito, nada mais é do que Deus tirando o chão dos egípcios, nada mais é do que Deus fazendo cair todas as suas convicções, fazendo com que eles entendam que eles estavam baseando as suas vidas em falsidade. Quando nós vemos a praga da seca que veio sobre o reino de Acabe e Jezabel em Israel, aquilo nada mais foi
do que um desafio de Deus ao deus Baal, que era o deus predominante na religião que Jezabel tinha trazido para Israel. O problema é que Baal era conhecido como o deus da fertilidade, o deus que trazia a fertilidade e a produção dos campos. Quando Deus anuncia por Elias e diz: eu fecharei os céus e não choverá por 3 anos e meio, Deus estava dizendo naquele momento: eu vou provar que o Deus da fertilidade de vocês não é Deus coisa alguma. Tudo vai secar, tudo vai morrer, todas as plantas, todo o trabalho do agricultor, tudo vai desaparecer diante dos olhos de vocês, porque eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou desafiando o falso Deus Baal de vocês. E nós vemos de fato esse desafio, o ápice desse desafio, exatamente quando Elias vai para o Monte Carmelo, e ele então junta ali a Jezabel, ele junta os sacerdotes de Jezabel, ele junta ali a presença do próprio rei Acabe, e ele diz: vamos ver de uma vez quem é o Deus verdadeiro. Então ele diz que os sacerdotes de Baal devem clamar a Baal, ele dá prioridade a eles, diz: vocês primeiro, vocês têm todo o tempo que vocês quiserem. E eles ficaram até o meio-dia clamando: Baal, tenha misericórdia, ó Baal, e começaram a fazer sacrifícios, e começaram a se cortar, começaram a se flagelar. E quando chegou o meio-dia, Elias diz: ok, agora chega dessa bobagem, agora vamos mostrar quem é o Deus verdadeiro, porque o desafio era: o Deus verdadeiro vai mostrar que é Deus, mandando fogo dos céus. E quando chega no momento de Elias, ele mostra que ele tem tamanha confiança que o Deus dele é verdadeiro, que o altar que deveria ser consumido pelo fogo, ele manda que se jogue água sobre a lenha, e ele manda que tragam mais jarros de água até que se forme uma poça, ele havia cavado em volta ali do altar, e que aquilo fosse todo cheio de água, porque se com a lenha seca, num tempo de seca de 3 anos e meio, não houve nenhuma fagulha de incêndio enviada dos céus, quão mais difícil seria agora Deus provar o seu poder enviando fogo sobre lenha totalmente encharcada. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Porque Deus não precisa da nossa matéria, Deus não precisa: Senhor, por favor, me cure agora enquanto eu ainda tenho algum fôlego, Senhor, me abençoe agora enquanto eu ainda tenho esse empreguinho aqui, Senhor, porque se eu perder esse emprego, aí não vai ter mais como o Senhor me abençoar. Maria e Marta entenderam exatamente isso. Jesus é poderoso, Jesus pode curar, mas eles entenderam: Jesus só pode curar se o meu irmão ainda estivesse vivo, mas como o meu irmão já morreu, não tem mais nada que Jesus possa fazer. Mas a questão é que Deus não precisa da nossa matéria, Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa dos nossos palitinhos e barbantes para Ele operar na nossa vida. Ele é o Deus criador do universo, e a Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra a partir do nada. Ele criou os céus e a terra sem elemento algum, simplesmente com o poder da sua palavra. Ele falou e chamou os mundos à existência. Ele disse e criou pelo seu falar cada átomo que existe no universo. Deus falou e criou instantaneamente todas as forças e leis da física. Ele falou e trouxe à existência tudo aquilo que vive. Porque Deus não precisa de um cento nosso, Deus não precisa de absolutamente nada disso. O defunto morto há 4 dias, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Ele não precisava de um Lázaro meio vivo, ele não precisava de um Lázaro à beira da morte. Podia estar morto há 4 dias, podia já estar se decompondo, e ele disse: Lázaro, sai para fora, e ele veio andando, porque Deus não precisa. É por isso que Deus traz essas manifestações, quando passar o dilúvio, quando passar tudo isso, quando toda esta pandemia reincidir e desaparecer do mundo os seus últimos vestígios. Nós não precisamos, como servos de Deus, de nenhum resquício de qualquer coisa para dizer: Senhor, não sobrou mais nada, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer agora? O que é que o Senhor vai fazer agora? É interessante que quando o profeta Eliseu chega na casa da viúva de Sarepta,
O argumento dela é exatamente isso. Ele diz, me faça um bolo com a farinha que você tem e o óleo que você tem. E ela diz, Senhor, eu só tenho um punhado de farinha, que só dá para fazer um bolinho, para eu e o meu filho comer e depois esperar a morte, porque acabou, não tem mais nada. Ou seja, ela está partindo do princípio de que para Deus operar qualquer coisa, é preciso alguma coisa, é preciso alguma matéria. E ele diz, não, a prova disso é que eu vou comer esse bolo. Eu vou comer a última farinha que você tem, eu vou exterminar a base do que você tem, e depois que eu exterminar o que você tem, aí você vai ver o meu poder sobre a tua vida. E é quando ele elimina a última farinha que existe, o guloso do profeta come tudo, ainda lambe os dedos no final, pega ainda as últimas migalhas que caíram sobre a mesa, e a coitada da viúva e o menino ali só lambendo os beiços, olhando o profeta, querendo um pouquinho. O mal educado não foi nem capaz de oferecer um pedaço, quer um pouquinho, quer uma mordida. Ele consome com o último aspecto que havia ali de alimentação naquela casa. E ele diz agora, porque você creu no Senhor, você crê que Deus não depende de absolutamente nada, agora você verá a riqueza que Deus trará para a sua vida. E ele multiplica apenas o óleo. Quem é que ia viver de óleo? Ninguém come óleo. O óleo era para poder fazer o bolo com a farinha. Como ele eliminou a farinha, não tinha mais nada. Mas ele diz, eu vou multiplicar o óleo. Você vai vender o óleo. Você vai se transformar numa businesswoman, numa mulher de negócios. Você vai montar a sua lojinha de óleos da mulher de Sarepta. E você, com esse dinheiro que você vai arrecadar, você vai comprar farinha até não conseguir mais comer os bolos que você vai fazer, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Quando Deus vem com as suas pragas, quando Deus vem com as suas pandemias, quando Deus vem com as suas invasões de exército, Deus vem para arrasar mesmo. Ele vem para não deixar pedra sobre pedra. Quando ele manda Nabucodonosor entrar e destruir Jerusalém, ele quebra o muro de Jerusalém, ele despedaça e põe abaixo o templo de Jerusalém, ele pega a arca do concerto e some com a arca do concerto, que representava a própria presença de Deus, porque Deus estava dizendo, eu vou mostrar para vocês, que vocês não precisam de absolutamente nada para me oferecer, para que eu possa reconstruir a vida de vocês. E agora um Israel mais tarde, ou um Judá sem arca, sem cidade, sem templo, eles vão descobrir que Deus é poderoso para mandar mesmo na vida de um rei pagão, e ordenar que um rei pagão diga, vá Neemias e reconstrua a tua cidade, reconstrua Jerusalém. Ele descobre que Deus é realmente rei de reis, e que é Ele quem inclina o coração dos reis como Ele quer. O que Deus está fazendo é exatamente isso. Deus está abalando as nossas convicções. Agora não está desafiando o rei, o Deus Nilo ou o Deus Apis. Deus está abalando a nossa confiança no Deus entretenimento. Deus está mostrando, ele fechou todas as casas de entretenimento. Ele fechou, foram cancelados todos os jogos e séries da NBA, todos os jogos da FIFA foram suspensos. Nós estamos falando de bilhões, trilhões de dólares envolvendo tudo isso. Os estádios estão vazios, estão às moscas, porque o entretenimento foi ferido, e Deus disse, vocês estão cada vez acreditando mais, vocês estão criando ídolos, esses homens já se consideram deuses de tanto dinheiro que vocês colocam neles. Eu vou mostrar que o entretenimento não é a solução para a tua vida, e Deus está ferindo mortalmente o entretenimento. O Mateus viu hoje já um aviso ali de que provavelmente a AMC, a rede de cinemas AMC, aqui nos Estados Unidos, provavelmente não vai reabrir depois, eles vão pedir falência, porque eles disseram que não estão achando que eles vão conseguir sobreviver. Nós teremos um mundo muito diferente depois do que nós tivemos atravessado. Deus está ferindo o Deus do entretenimento, Deus está ferindo mortalmente o Deus da economia.
Nós acreditávamos, vamos votar no Trump, porque o Trump vai trazer a economia. Vamos votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é Messias, está lá no sobrenome dele. Vamos acreditar que ele vai recuperar o Brasil. Vamos, e o povo começando a acreditar. Eu me choquei quando eu fui ali no Tennessee e entrei numa lojinha de livros evangélicos, numa livraria evangélica americana. E quando eu cheguei ali, tinha uma seção só de fotos do presidente Trump, colocando ele ali junto com Elias, colocando ele junto com Moisés, colocando ele como um representante de Deus na face da terra. O mesmo está sendo feito pelos evangélicos no Brasil. As pessoas estão idolatrando os seus presidentes, os seus líderes, ministros da economia, ministros da fazenda, porque eles acham que eles são a solução. E o que esses países agora estão dizendo nós temos que abrir agora o nosso caixa e investir todo o dinheiro que nós podemos para tentar socorrer a população, e depois disso nós não temos ideia do que vai sobrar. Nós não temos ideia de como poderemos levar adiante a economia do país, porque Deus está ferindo a economia, o Deus da economia. Deus está ferindo o Deus da política. Crentes se degladiando por causa de política. Você é esquerdista, você é isso, você é aquilo. E esse é de Deus, aquele é do capeta. E nós temos a ideologia política dominando hoje muito, até mesmo a própria doutrina dos cristãos. A sua doutrina varia de acordo com a sua ideologia. A sua teologia é direcionada de acordo com a sua ideologia política. Nós comentávamos sobre isso, de que Israel é odiado no mundo inteiro, e falávamos sobre isso. A gente até entende que os árabes em volta ali possam odiar Israel, porque por causa da questão dos palestinos, etc. e tal, e até mesmo do ódio histórico dos árabes contra os israelitas. Mas por que nós vemos tantos outros povos odiando Israel? Porque uma Rússia sempre foi contra Israel, porque a China é sempre contra Israel. E nós chegamos à conclusão ontem, é por causa da ideologia política. Porque os Estados Unidos, desde o princípio do surgimento de Israel, em 1948, se posicionou a favor de Israel. E como os Estados Unidos representa, na maioria, uma política contrária ao esquerdismo, todos os outros governos que têm algum viés socialista, comunista, eles automaticamente odeiam tudo aquilo que os Estados Unidos amam. Eles se opõem a tudo aquilo que os Estados Unidos defendem. É exatamente por isso que você encontra tanto ódio. Porque as pessoas estão defendendo coisas, cristãos, não estou falando de pessoas do mundo, nós temos cristãos defendendo o aborto, não porque ele encontrou realmente argumento bíblico, mas porque a sua ideologia política, aquele que ele quer colocar na Casa Branca, aquele que ele quer colocar no Palácio do Planalto, defende o aborto. Se eles defendem o homossexualismo, doesn't matter, não importa se a Bíblia diz claramente que Deus é contra o homossexualismo. Ele sendo cristão, se torna a favor do homossexualismo, porque ele segue uma orientação ideológica que filtra a sua teologia, que filtra a sua doutrina. Mas Deus está abalando o Deus da política. Deus está colocando todos ao chão. Deus está abalando o Deus religião. Nós vivemos no tempo em que as igrejas cresceram, o evangelicalismo cresceu, os templos, o potencial, as televisões, os programas de rádio e de televisão, e muita gente está muito mais em defesa da sua denominação, em defesa do seu templo, do templo de Salomão ou do templo de Roboão, seja quem for. As pessoas estão muito mais em defesa de religiões do que realmente se apegando a Deus. E Deus resolveu fechar também os templos. Deus resolveu pôr
todos de joelho, inclusive a religião. Deus está ferindo de morte o Deus da ciência, aonde tanta gente acreditava, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais dessas crendices, porque a ciência explica tudo, a ciência resolve tudo, e o que nós temos agora é a ciência dizendo tudo o que nós temos que fazer é esperar que esse vírus por si próprio desapareça, que ele alcance a sua curva, alcance o seu pico e desapareça como desaparecem as pandemias, porque a ciência caiu de joelhos e entendeu, somos incapazes de trazer um fim a tudo isso. Quando nós olhamos a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de boas novas, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de esperança, mas a mensagem da esperança e da salvação, a mensagem das boas novas, ela é precedida sempre por uma crise de confrontação. Só é possível receber a boa nova do Evangelho quando primeiro eu entendo a má nova, a má notícia de que eu sou um pecador. Porque enquanto eu não realizar de que eu sou um pecador, eu não vou entender por que o Evangelho é uma boa nova. É somente quando eu entender que eu estou irremediavelmente perdido sem Deus, que os meus pecados me trazem um salário que é a própria morte e não há como escapar, não há ninguém que possa me redimir, não há obra que eu possa fazer pela qual eu possa trazer salvação para mim mesmo. É somente então, é somente depois desta confrontação no meio de uma crise existencial, trazida por Deus, provocada pelo Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, que eu vou entender a boa nova do Salvador, dizendo, é exatamente porque você não consegue salvar a si mesmo, é exatamente porque não há um sequer que possa oferecer a sua vida, a sua alma para te salvar, é que Deus enviou o seu único Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É então que você entende, uau, eu sou salvo pela graça, não é por ser bonzinho, não é porque eu sou capaz de alguma coisa, é porque Ele me oferece a graça, por meio da fé eu sou salvo em Jesus Cristo. É interessante que o mensageiro da Boa Nova, que Boa Nova, se você não sabia, é o próprio significado da palavra evangelho, evangelion, que significa exatamente isso, good news, boa notícia, uma boa nova. O mensageiro do Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo, mas para que ele viesse ao mundo, Deus antecedeu os seus ensinos, a sua mensagem, trazendo um mensageiro antes dele, João Batista, para que ele preparasse o caminho para a mensagem da Boa Nova. E qual era o caminho que antecedia o caminho da Boa Nova? Era a mensagem de João Batista, e o que ele dizia? Arrependei-vos, porque eis que o machado está posto à raiz de toda árvore, a árvore que não der seus frutos serão cortadas e lançadas no fogo. Portanto, a mensagem que prepara para a boa nova da misericórdia de Deus, do amor de Deus, é exatamente uma crise. Por isso há uma enorme esperança em tudo isso que está acontecendo. Nós não precisamos ver isso com olhos de desespero, mas com olhos esperançosos. Depois disso virá muita salvação. Depois disso muitas famílias serão transformadas. Depois disso muitos cristãos desviados voltarão para Jesus. Depois disso muitos pregadores voltarão ao bom senso de pregar a palavra de Deus. Depois disso multidões irão se arrepender dos seus pecados e se voltarão para Deus. Arrependa-se, porque o machado está posicionado contra a raiz. A raiz é a base, é o fundamento, é a fonte da segurança da árvore. Deus está dizendo exatamente isso. Eu vou abalar a estrutura, eu vou tirar o teu chão. Existem muitas situações, existem testemunhos de pessoas que encontraram o melhor da sua vida, encontraram a salvação, encontraram Deus, encontraram vida, exatamente por causa da tempestade, exatamente por causa da crise. Não, Deus não necessariamente elimina todas as tempestades. Não, Deus na verdade muitas vezes é
o causador da tempestade, mas louvado seja o nosso Senhor, porque Ele encontra o seu caminho no meio da pior tempestade. Deus não perdeu o controle. John Milton, que foi o autor da música Amazing Grace, ele era o capitão de um navio negreiro. Ele transportou milhares e milhares de escravos da África para a Inglaterra. Ali ele viu todos os sofrimentos, milhares de escravos que morreram só no transporte. E aí ele, como capitão de um navio negreiro, tinha que ser um homem cruel, tinha que ser um homem duro. Mas numa dessas viagens, John Milton enfrentou uma tempestade que ele, com toda a sua experiência de capitão, se apavorou. Ele se desesperou e ele viu: eu vou morrer, essa tempestade vai acabar comigo. E naquele momento ele se pôs de joelho ali no navio e ele disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Se o Senhor me der vida, se o Senhor me salvar, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. E John Milton foi salvo no meio daquela tempestade. E mais tarde ele pôde perceber a maldade da sua vida, a maldade daquilo que ele fazia. E por isso ele compôs a música Amazing Grace, graça maravilhosa. E ele, num dos versos, ele diz assim, que salvou um traste, que salvou um refúgio, um lixo como eu. E ele diz: somente por esta graça maravilhosa. Nós temos Martinho Lutero. Martinho Lutero, embora já fosse um padre, melhor, não era padre ainda, ele era um homem comum que estava estudando advocacia, e num dia ele estava num trajeto e ele foi pego no meio de uma tempestade, aonde raios começaram a cair muito próximos dele, e ele estava atravessando uma floresta. Naquele momento Martinho Lutero dobrou os seus joelhos e ele disse: Santa Ana, em nome de Deus, se você puder me salvar dessa tempestade, eu vou dedicar a minha vida para Deus. E naquele momento Martinho Lutero abandona a advocacia, ele entra para o monastério, ele se torna um padre, e dali de um padre ele vai ser o homem que vai trazer a revelação da salvação pela graça, vai restaurar a revelação da salvação pela graça através do protestantismo. Portanto, a tempestade salvou, na verdade, John Milton. A tempestade, na verdade, salvou Martinho Lutero. Israel se converterá no meio de uma tempestade. A Bíblia diz: quando vier a pior das guerras contra Israel, que será no vale do Armagedon, quando os exércitos aliançados de vários povos virem ali e estiverem quase aniquilando o povo de Israel definitivamente no mundo, a Bíblia diz que então o remanescente vai ali no vale do Armagedon dobrar os seus joelhos, e eles vão dizer: vinde até nós, aquele que é enviado de Deus, bem-aventurado é aquele que o Senhor envia. E naquele momento a Bíblia diz que eles se converterão. Jesus disse em Mateus 23:39 aos judeus da sua época, ele diz: eu lhes digo que vocês não me verão de novo, a não ser naquele dia em que vocês dirão sobre mim nos céus: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Será exatamente no momento do seu total desespero, da sua pior tormenta, que Israel finalmente se converterá ao Senhor Jesus Cristo. Não, o sofrimento e o desespero são instrumentos da graça de Deus para a minha vida e para a tua vida. A banda 10th Avenue North entendeu isso e compôs essa bela música, onde ele diz assim: all I hear is what they are selling me. Tudo que eu escuto é o que eles têm me vendido. That God is love, He isn't suffering. Que Deus é amor, Deus jamais traria sofrimento. And what you need is a little faith and prosperity. E de que tudo que você precisa é um pouco de fé e prosperidade. But oh my God, I know there is more than this. Mas meu Deus, eu sei que tem que haver mais do que isso. If you promise pain, it can be meaningless. Se o Senhor prometeu dor, esta dor não poderá ser sem significado. So make me poor, if that's the price for freedom. Então me faça pobre, se esse for o preço para a liberdade.
Don't stop the madness. Don't stop the chaos. Não pare a loucura. Não pare o caos. Don't stop the pain surround me. Não cesse a dor que me cerca. Don't be afraid, love, to break my heart. Não tenha medo, amor, de quebrar o meu coração. If it brings me down to my knees. Se isso me trouxer de volta a me ajoelhar diante de ti. Exatamente o que Deus está fazendo. O Senhor tem o seu caminho no meio do turbilhão. Ele tem o seu caminho no meio da tempestade. Esta frase, na verdade, tem dois sentidos. Ela significa que Deus tem o seu caminho por meio da tempestade. Ou seja, quando você vê a tempestade, muitos perguntam, essa pandemia é Deus ou não é? A resposta está em Naum. Ele está dizendo, Deus tem o seu caminho, é por meio da tempestade. Quando você vê esses tormentos, destruições, guerra, pandemias, pragas, sejam dos tempos bíblicos, sejam nos tempos atuais, é Deus abrindo o seu caminho para encontrar com os seres humanos e dizer, arrependa-se. Deus encontra o seu caminho no meio da tempestade. Mas também tem um segundo sentido, que no meio da tempestade, Deus sempre encontra uma maneira de passar. Deus sempre encontra uma maneira de atravessar e romper com a tempestade. E é aqui que está a nossa esperança. A esperança é que se Deus está encontrando o caminho em qualquer tempestade, se eu me apegar a Ele, eu atravesso a tempestade junto com Ele. Se Ele vence a tempestade e eu me apego a Deus, eu também vencerei a tempestade. Certas pessoas contrataram um homem para entrar no meio da floresta, perguntaram para ele, você conhece o caminho através dessa floresta que chega até tal local? E era um lugar muito fechado, uma floresta muito densa, e aquele homem disse, sim, eu sou especialista nessa região, eu sei o caminho para levar vocês até aquele local. Ele diz, ok, então nós te pagamos e você nos mostra o caminho. E aquele homem então tirou o facão e foi entrando com eles no meio da floresta, e foi cortando cipós, e foi cortando galhos e foi cortando ali todas as plantas que ele ia vendo no caminho, e aqueles homens olharam, ok, eles devem estar chegando aí pelo caminho, e de repente passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, aquele homem não parava de cortar mato, de cortar galho e de cortar cipós, e aquelas pessoas disseram, o senhor tem certeza que o senhor sabe aonde é o caminho que leva para aquele lugar? E aquele homem todo suado, ele levantou o facão e disse para eles, eu sou o caminho, eu sou o caminho. É exatamente o que Deus está dizendo. Você diz, Senhor, será que o Senhor vai encontrar o meio? Senhor, se eu perder o meu emprego, como é que eu vou encontrar o jeito de trazer alimento para a minha família? Senhor, se eu ser contaminado, qual a possibilidade que eu vou ser curado? Senhor, como é que nós vamos fazer, Senhor? Se o Senhor não souber o caminho? E Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me siga. Se apegue a mim, e você verá a salvação. Eu sou a sua salvação. No versículo 7 do primeiro capítulo de Naum, ele diz, o Senhor é bom. Olha só, depois no meio de um capítulo inteiro, onde ele está falando sobre Deus vindo e destruindo e quebrando e trazendo a sua ira e trazendo o seu julgamento, ele chega no versículo 7, do nada ele diz, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Não importa o que aconteça, não importa a tempestade que venha. Ele disse, ainda que os montes se abalem, ainda que as estrelas caiam do céu, não importa, ainda que caiam 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, não importa se você passa pelo fogo ou se você passa pela água, não importa se a terra treme, se você estiver comigo, você não será atingido, você não será abalado, eu te protegerei, eu sou a tua torre forte, eu sou a rocha sobre os teus pés. Ele protege aqueles que nele confiam. Não
Nem sempre o Senhor impede que a pandemia venha, nem sempre o Senhor impede que a guerra venha, nem sempre o Senhor impede que venha o desemprego, mas Ele é bom no meio de tudo isso. Ele encontra um caminho no meio da tempestade, tudo quebrando em volta, vento levantando árvores, levantando vacas, levantando caminhões, tudo despedaçando, a economia despedaçando, e Deus diz: vem, fica bem pertinho aqui comigo, me segue, que nós atravessamos essa tempestade. Não foi exatamente isso que Jesus quis demonstrar aos discípulos, quando Ele envia os discípulos no mar da Galileia, e a tempestade assola o barquinho, e de repente o que acontece com Jesus? Jesus aparece lá com a mão no bolso, assobiando e andando sobre as águas, dizendo em outras palavras: eu estou cumprindo Naum 1:3, eu encontro sempre um caminho no meio da tempestade. Em Neemias 9:17 está escrito, e veja se isso não fala sobre o que nós estamos vivendo. Eles se recusaram a dar a devida atenção a Deus, e não se lembrando e nem se mostrando agradecidos pelos prodígios que o Senhor realizou à vista de todos eles. Em vez de agirem com amor e respeito para contigo, ó Deus, tornaram-se orgulhosos e ainda mais teimosos na sua rebeldia. Tu, no entanto, és um Deus sempre disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar-se, longânimo, e, portanto, tu não os abandonastes. Aleluia! Finalmente, no meio do verso 15 desse capítulo que fala sobre a ira de Deus, sobre a tempestade, ele diz: não se apavore, no meio da tempestade Deus vem atravessando, Ele vem atravessando a tempestade, montado num querubim, Ele vem trazendo a paz, Ele vem trazendo a vitória. E no versículo 15 de repente diz assim: vejam sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas e proclama a paz. Celebre suas festas, ó Judá, e cumpra os teus votos. O que o profeta está vendo? Ele está vendo no meio da tempestade, no meio da angústia. Ele começa já antes, já no comecinho, onde ele decreta a ira de Deus, ele diz: mas Deus encontrará o seu caminho na tempestade. No versículo 7 ele diz: Deus é bom e Deus vai proteger aqueles que nele confiam. E então no versículo 15 ele diz: veja os pés nos montes dos que anunciam as boas novas e proclamam paz, porque ele está dizendo: preste atenção nos profetas, preste atenção nos homens e mulheres de Deus que nesta hora estão trazendo a palavra de Deus para você, você que está aí me escutando, você que está ouvindo esta pregação. Deus está me usando, Deus está usando milhares de vozes ao redor do mundo hoje para chamar ao arrependimento, e Deus está dizendo: esses são os que têm, são os pés dos que anunciam as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo, que diz: paz, tenha paz. Deus não quer a tua destruição, Deus quer trazer vida para você. Ele diz: portanto, Judá, você vai celebrar as tuas festas. Nós vamos celebrar o Natal, nós vamos celebrar a passagem do ano de 2020 para 2021, nós celebraremos as festas de aniversário atrasadas, nós participaremos de cerimônias de casamento, nós celebraremos, a vida vai voltar, porque Deus está dizendo: eu estou com você. Mas daí Deus diz assim: mas cumpra os teus votos. Que votos? Os votos que você faz na hora do aperto, os votos que você está fazendo aí na sua casa, dizendo: eu sei que eu nunca dei bola para esses crentes, mas Senhor, como Martinho Lutero, você está dizendo: se o Senhor me deixar passar e sobreviver a essa pandemia, Senhor, eu viro crente, Senhor. Eles adoram usar essa palavra vira, né? Que para mim sempre lembra uma coisa de uma borboleta, de um casulo. Usa a palavra se converter. Mas se você quiser virar crente, vire. Aqueles votos do obreiro que diz: Senhor, eu estava tão relaxado, Senhor, mas se o Senhor me abençoasse, se o Senhor não deixar eu perder o emprego, se o Senhor não me deixar ser contaminado, Senhor, eu vou, Senhor, te servir, eu vou pregar o evangelho para todo mundo, Senhor. Deus vai te dar vitória, mas lembre-se dos votos que você fez na hora do aperto, porque Deus vai te dar a vitória. A tempestade vai passar, sabe por quê?
porque Deus encontra o seu caminho no meio da tempestade. Apegue-se a Deus. Apegue-se a Deus. Diga um basta à dureza do seu coração. Diga um basta a você que tem resistido à pregação do Evangelho. Talvez você já entendeu agora de que realmente você não tem controle nenhum sobre a sua vida. Talvez você entendeu agora a realidade mais absoluta da existência humana, a morte. E talvez agora você esteja pela primeira vez na sua vida pensando seriamente sobre o que é que vem depois da morte. Não endureça o seu coração, porque o Espírito de Deus está falando. Deus está chamando as multidões nesse momento ao redor do mundo para se voltarem para Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Abandone as falsas religiões, abandone os deuses feitos de gesso, de madeira, de metal, que tem boca mas não falam, tem braços mas não podem te ajudar. Volte-se para o único e verdadeiro Deus que enviou Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Volte-se para Ele, porque Ele diz que você não precisa perecer no meio da pandemia ou fora da pandemia, porque Deus amou você de tal maneira que enviou Jesus Cristo para que você não tenha que perecer, mas para que você possa ter a vida eterna em nome de Jesus.